Oi, galera do Varejo Summit. Junto com a transformação digital que o varejo acabou acelerando aí no último ano e meio por conta da pandemia, é claro que veio muita tecnologia por trás disso. E a gente nem precisa falar, né? O beabá de tecnologia vai tudo para a nuvem. Mas como começar esse processo? Como promover a manutenção desse processo e principalmente a segurança? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, então. Tecnologia é o nosso assunto de agora. Vou apresentar para vocês, então, quem vai ser o nosso entrevistado nesse bate-papo. É o Marcel Borges, que é Regional Sales Manager da Netscope, uma empresa de tecnologia. Marcel, bem-vindo por aqui. Muito obrigado, prazer participar desse evento. Espero poder contribuir aí. Com certeza, Marcel. Bom, começa que o principal aí trabalho de vocês é justamente fornecer soluções, né, tecnológicas para quem está nos assistindo também, principalmente aí o pequeno, médio e grande varejo. E tudo começa pela nuvem. Vamos então pelo beabá. Como fazer aí essa transferência para a nuvem para garantir que os dados continuem por lá e também a segurança do negócio? Bom, é uma boa pergunta. O primeiro passo é confiar nos provedores em que você está contratando, né? Não dá para contratar uma aplicação na nuvem só porque ela parece resolver um problema, mas tem toda uma preocupação, né? A preocupação de quem está manipulando esses dados, se é um provedor idôneo, se é uma aplicação que cuida dos seus dados, porque a responsabilidade do dado, apesar da aplicação ou da informação estar na nuvem, a responsabilidade continua sendo da empresa, né? A responsabilidade legal, inclusive, né? Ninguém quer ser o próximo nome a aparecer nas mídias com um vazamento. Então, o primeiro passo é avaliar bem de onde você está contratando o serviço. E como fazer essa boa avaliação baseada no quê? Existem diversas maneiras. A primeira delas é a avaliação como ela mesma diz, né? Quem é a empresa, qual é o termo de uso que ela oferece. Dentro do termo de uso, apesar de quase ninguém ler, lá dentro está explicando como eles tratam dos dados, quais são os cuidados que tem com os dados, quais são os níveis de certificação que o data center provê. Tudo isso é importante porque, apesar de ser um código bem longo, um código de conduta bem longo, mas é importante ler porque é ali que está dizendo sobre o que é feito com aqueles dados, como ele é manipulado e o que é feito com ele depois de um termo de contrato. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é buscar parceiros para implementação, né? Um parceiro que tenha expertise, que tenha o conhecimento daquela tecnologia para fazer a implementação e a sustentação, os cuidados, a manutenção operacional no dia a dia. E o terceiro ponto é se preocupar com as camadas de proteção, né? Até para aquela pessoa mais leiga que está nos assistindo agora, vamos detalhar exatamente como é que funciona a nuvem, para que ela serve? A nuvem veio para resolver um problema onde, no passado, só as grandes empresas poderiam ter recursos avançados de tecnologia. O acesso a isso era muito caro. A nuvem, então, são provedores que oferecem os serviços computacionais e cobram uma taxa fracionada pelo uso dela. Então, se é um e-mail na nuvem, se é um banco de dados na nuvem, ele cobra, muitas vezes por usuário, uma fração, não por um equipamento como um todo. Então, é uma forma, de certa maneira, de democratizar o acesso a grandes tecnologias. Então, isso é a nuvem. Veio para endereçar o acesso a qualquer empresa. Hoje, qualquer um pode ter acesso à mesma tecnologia que tem um grande player, que tem uma grande empresa. Até um usuário residencial. E para aquele varejista que agora está perguntando, bom, mas por que é tão importante eu me preocupar com essa nuvem? Qual que seria a resposta? É ótima pergunta também, porque inevitavelmente os dados estão indo para a nuvem. Né? No passado, dentro de casa, eu sempre falo que dentro daquele cercadinho que a gente tinha, que era a empresa, eu tinha dados, tinha usuário, tinha os endpoints, tinha as aplicações rodando tudo ali. Acontece que o mundo mudou, a pandemia acelerou isso e tudo se misturou. O endpoint agora pode ser um celular pessoal, muitas vezes. O dado está numa aplicação qualquer contratada como serviço na nuvem. A exemplo disso é o Office 365 ou o próprio Google.
a conectividade vem de uma internet residencial, né? Os dados estão espalhados em todo lugar. Isso é uma realidade para todo mundo. Então, é inevitável. Não, o ponto não é se eu vou para a nuvem, é quando eu vou, ou, no caso mais recente, é o que já está na nuvem. Porque, além de tudo, tem aquele problema de que o usuário contrata uma aplicação sem a ciência da área de tecnologia, formando o chamado Shadow IT, né? E aí os dados da companhia continuam indo para lá. De quem que é essa responsabilidade? É da empresa. Então, independente se ele é pequeno, médio ou grande, a responsabilidade é do CNPJ. Então, quando você falou, inclusive na primeira resposta, a respeito de vazamento de dados, né? Eu acho que é o grande fantasma que a gente tem hoje na nossa vida, quando o assunto é tecnologia. Sem dúvida. Tem especialistas que dizem, inclusive, que todo mundo já teve os dados vazados em algum momento, só talvez a gente não saiba disso ou não. Agora, quando a gente está falando de varejo, por exemplo, vou dar como exemplo o marketplace, né? Você vai lá e compra um produto. Então, você não está comprando necessariamente só uma marca ou outra marca. Você está comprando ali dentro daquele marketplace, só que você tem que colocar os seus dados. Você coloca o seu registro, você coloca o seu RG, seu CPF, seu endereço, você coloca ali o número do seu cartão de crédito. São informações muito pessoais. Acontecendo o vazamento disso, quais são as consequências para essa empresa e quem é responsabilizado nesse momento? Recentemente entrou em vigor uma lei nacional, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Então, que responsabiliza a empresa que tem a tutela dessas informações, responsabiliza financeiramente, inclusive. Tá? Multas chegando a 50 bilhões de reais, podendo chegar por incidente, ou seja, se ela for reincidente, essa multa é cumulativa. O outro ponto que é bastante importante, que é difícil até de mensurar, é a marca, o abalo à marca. Quanto custa um impacto na marca, uma sujeira na marca? Isso não tem como calcular. Né? Então, são diversos aspectos e que a responsabilidade é sim da companhia. Imagina que essa lei que eu citei um pouco antes, ela permite que o usuário entre que o usuário que teve seus dados vazados entre com uma ação, né? Pedindo uma restituição. É um tema bastante importante e que está em alta agora, justamente porque a maioria das pessoas não sabe por onde começar. Como é que eu começo? E é difícil mesmo, porque cada caso é um caso. Cada empresa tem uma particularidade. Mas é importante começar antes tarde do que mais tarde ainda, né? Se a gente falar de uma forma genérica do como começar, tem como a gente explicar um pouquinho? Seja contratando uma empresa de tecnologia, ou seja, olhando para algum lugar, uma educação, digamos assim, o mínimo ensinamento de como começar dessa forma. O primeiro ponto que é importante é trazer um parceiro. Sozinho não tem como fazer. Esse parceiro muitas vezes não é de tecnologia, mas jurídico, com alguma especialidade em direito digital, jurídico com alguma especialidade em tecnologia. Outro ponto importante é que você precisa ter visibilidade. O que é ter visibilidade? Saber o que está acontecendo no seu ambiente, quais são as aplicações que você tem, onde estão armazenados esses dados. Isso no mundo de tecnologia tem uma palavrinha chamada assessment, que nada mais é do que um raio-x da empresa. Com esses dois pontos bem endereçados, você vai saber por onde começar, qual aplicação você vai ter que investir mais, qual é o primeiro passo a ser dado, onde é que eu tenho que dar mais atenção. Tem um mapa de calor mesmo ali, né? De onde eu tenho que ir primeiro. E como vocês, da Netskope, se posicionam na nuvem? Como é que vocês realizam esse trabalho? Perfeito. A Netskope é uma empresa de cloud security, né? Nossa expertise é fazer na nuvem a segurança de tudo, seja os dados dentro de casa ou não. Então, nós nos posicionamos ali no meio, onde todo o tráfego de informação, seja da internet ou de aplicações na nuvem, são enviados para a Netskope e lá são tratados com todos os controles e conformidades que são devidos. A gente faz isso com primazia, visto que a gente tem investido bastante em data centers pelo globo. São mais de 47 regiões e aqui no Brasil temos um data center investindo em mais 2. Né? Um dos pontos que a gente sempre fala quando a gente faz reunião com o cliente primeiro ponto que é preciso prestar atenção, visibilidade. Essa palavra é muito usada no meio de segurança da informação, porque sem você ter visibilidade eu não sei para onde ir, né?
Eu não sei qual é o melhor caminho, eu posso estar fazendo investimentos errados. Então a Netscope provê essa visibilidade e também provê a forma de proteção. E a manutenção, como é que é feita? Tanto por vocês ou com a pessoa que ela própria faz ali para o seu varejo, porque é preciso ter uma manutenção. Não adianta você colocar tudo dentro da nuvem, né? Colocar aquilo que não está. Tem as coisas que já estão, tem as coisas que você tem que colocar, mas é preciso fazer uma manutenção. Como que essa manutenção é feita? A Netscope comercializa tudo através de parceiros, uma rede de canais especializados, treinados, e sempre a gente investindo em treinamento desses canais para que tenham uma ótima experiência. Então, esses parceiros fazem a implementação e cuidam da operação muitas vezes, né? A gente também tem aqui no Brasil uma estrutura muito grande. Parte dessa estrutura de pós-venda é justamente cuidar da adoção. Quando eu digo adoção, o cliente contratou algum licenciamento, a gente tem profissionais que vai trabalhar em conjunto com ele para que ele use aquelas ferramentas que ele contratou, para que ele use o máximo do potencial que ele pode explorar com aquela ferramenta que ele contratou antes de dar um próximo passo. Então essa figura é muito importante e é um diferencial da Netscope para que você não saia olhando para o mercado sem antes ter explorado toda a capacidade da ferramenta. Se eu posso resumir em dois parágrafos aqui, uma rede de canais extremamente especializado e um pós-venda bastante capacitado. Até porque não adianta você fazer todo o início do caminho, né, e garantir a segurança, colocar os dados na nuvem da forma correta, como você falou, ver a visibilidade, ver de que forma é mais certa, mas se não tiver uma manutenção, você está correndo o mesmo risco, né? Talvez até um risco maior. Exatamente, talvez até maior, né? Porque é aquela falsa sensação de segurança. Eu tenho uma ferramenta, logo eu posso relaxar. E o mundo não é assim, né? E tem um outro aspecto que é importante, é que parte da atribuição da área de segurança da informação é capacitação do usuário. Às vezes um vazamento acontece simplesmente porque o arquivo foi colocado no lugar errado. E aí não é que o usuário estava mal intencionado de compartilhar uma informação. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Então é preciso capacitá-lo. Óbvio que tem um número grande de usuários mal intencionados também, né? Tem até um estudo que mais de 38% dos usuários, quando saem da companhia, levam informações para o concorrente, mas isso não se reflete em 100% dos casos, né? Então, teria uma educação aí ao usuário, dicas básicas que você poderia dar, pelo menos já agora? Falando aí para quem vai treinar os usuários, para quem está cuidando dos usuários, o primeiro ponto é uma política de segurança bem escrita, né? Um treinamento de segurança, falar sobre trocar a senha constantemente, o que é uma senha complexa, né? Onde armazenar a informação. Não é porque foi contratada uma aplicação na nuvem, como um Google Drive ou um OneDrive, que eu posso colocar tudo lá, né? Onde quais são as políticas, o que é confidencial, o que não é confidencial. Tudo isso são informações que é importante passar para o usuário final, para que ele não faça, por desconhecimento, um acidente, um incidente de segurança. Isso é muito importante, né? Até porque a gente está tendo muito home office agora. Então, até vou perguntar para você se isso entra ali junto, né? Porque imagina, a pessoa que está trabalhando em casa com um computador que às vezes não é só ela que usa, sei lá, ela, o companheiro, o filho que está estudando online também. E aí a empresa na qual ela trabalha tem que colocar alguns programas dessa empresa no computador dela, ou vai ter que ela levar um computador da empresa para casa dela. Tem muita coisa sigilosa ali. Como é que funciona? Eu já, quando você falou dessa coisa básica aí do usuário, eu pensei justamente nesse trabalhador que está em casa cenário, fazendo, né? Home office, né? Nesse cenário. Como é que funciona aí, até para garantir para os dois lados, né? Que tenham sua intimidade, seus dados aí garantidos, não vazados. Isso é um cenário bastante comum agora, né? Depois de março de 2020, isso impulsionou, né? Isso foi impulsionado. Bom, existem os dois cenários, né? Esse primeiro cenário onde é dado um laptop para o colaborador para que ele trabalhe de casa, né? Esse é um cenário onde você pode colocar as proteções aí, mas tem que se tomar o cuidado de que ela não funcione, essas proteções não funcionem só quando ele está dentro da companhia, quando ele está dentro da estrutura da companhia, mas que funcione mesmo de casa. Essa é uma solução que a Netscope provê. Leva a segurança onde quer que o usuário esteja.
O segundo cenário é esse que você falou, né? É um laptop de casa, é um tablet que às vezes seu filho está jogando. E, de fato, como é que eu separo uma coisa da outra? A gente cobre os dois cenários, né? E tem um terceiro cenário que eu ouço muito, que é o seguinte: o colaborador tem só o e-mail no celular pessoal. Ele fala, mas é só o e-mail. Só que esse e-mail carrega um usuário e senha, carrega uma credencial. E esse usuário e senha, às vezes, é o suficiente para um atacante, para alguém mal intencionado, chegar até a estrutura corporativa da empresa. Então, olhando esses três cenários, o primeiro, onde a companhia dá um equipamento para o colaborador, é preciso levar a segurança onde quer que ele esteja. O segundo, onde o dispositivo é do colaborador, pessoal, também é preciso fazer um tratamento, levar a segurança, mesmo que ele que a companhia não tenha direitos de instalação ou coisa assim, né? A gente tem técnicas, tem métodos de fazer isso. E o terceiro é esse, que ele só tem o e-mail e ele acha que não tem nada, não tem dado sensível. Só que o usuário e senha que ele utiliza para acessar o e-mail já é o suficiente para que um atacante possa caçar uma forma de acessar um dado sensível, né? Agora, Marcelo, você falou uma coisa que eu me lembrei de uma outra dica, vê se você concorda comigo para dar entre as dicas dos usuários. É quando você está no e-mail da empresa, só coloque no e-mail da empresa, só troque e-mails que são profissionais, né? Porque depois vem um vazamento, vai que você está falando alguma coisa ou pessoal para o colega, ou falando mal do chefe, não é o lugar, né? Com vazamento você pode Não é o inclusive perder lugar. o emprego, né? Pode trazer outras complicações, né? De cunho pessoal mesmo. Exatamente. Agora, enquanto tudo isso evolui, a tecnologia vai evoluindo, imagino que também os hackers vão evoluindo, né? Como é que está essas plataformas que a gente tem hoje em dia, a tecnologia, para lidar com a evolução desses criminosos também? Essa é uma corrida ali, né? De gato e rato, que parece que você está enxugando o gelo, mas é assim, eles estão sempre inventando novas formas, né? A criatividade do mal intencionado, do atacante, do hacker, ela é absurda, e a inteligência também. Então, uma das vantagens de se adotar segurança na nuvem é justamente que o provedor de segurança, no caso a Netscope, ela implementa novas funcionalidades e já aparece para o usuário, já está lá disponível. Então não depende dele aplicar uma atualização, que é uma coisa que às vezes no seu próprio computador você deixa para lá, né? Ah, não vou aplicar atualização para não reiniciar o computador, né? Quem nunca fez isso, né? Mas na nuvem não tem isso, na nuvem a gente já aplica. Então isso também traz um conforto para o cliente, porque ele deixa de percorrer umas etapas, alguns cuidados que ele precisaria se tivesse uma tecnologia dentro de casa. Muito bacana. Para encerrar, eu queria que você só falasse um pouquinho do que você me falou na nossa pré-conversa, que no fim do dia o importante é proteger o usuário onde quer que ele esteja e o que quer que ele faça. É isso aí, né? O que eu estava dizendo que a gente falou um pouquinho antes, o usuário vai para casa com um laptop cheio de informações, recheado de informações, com dados sensíveis, né? O que é dado sensível? Um CPF, um contrato, né? Uma análise, principalmente para o varejista. Eu já peguei casos, Paula, onde tinha todo o estudo de abertura de uma nova loja, de um varejista, estudo de circulação de pessoas, aluguel, sobre aquele ponto, foi vazado, né, mandando para o concorrente, e o detalhe, dias depois ele estava cobrando a comissão dele sobre essa informação. Então, assim, a segurança tem que ir onde quer que ele esteja. Se ele está no hotel, se ele está em casa, se ele está num café, segurança tem que acompanhar. Ela não acaba dentro da empresa. A gente tem que proteger o usuário e os dados onde quer que ele esteja. Obrigada, viu, Marcel, pelo bate-papo. Tenho certeza que muita gente que nos assistiu agora bateu um cliquezinho e falou: é melhor me proteger melhor, não tô no melhor caminho, e entendeu o porquê, e principalmente por que essa tal dessa nuvem importa tanto. Até a próxima, viu? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E com vocês também, viu? Até a próxima. Daqui a pouquinho tem mais Varejo Summit, mais bate-papo por aqui.